Colossenses capítulo 1, verso 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos orar mais uma vez. Senhor, sem a Tua unção, sem o Teu agir, sem a ação do Teu Espírito, nada somos e nada podemos fazer. E sairemos dessa sala simplesmente com um estudo, mais um estudo. Mas precisamos mais do que isso, Senhor. Nós precisamos da ministração do Senhor. Precisamos do falar do Senhor. Precisamos que o Senhor se mova em nossa direção, com graça e misericórdia. E que através da Tua palavra saiamos daqui edificados, saiamos diferentes de como entramos aqui. Precisamos disso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se atenta para esse momento e toma essa porção da Tua palavra e fala ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto de Colossenses, nós já vimos várias vezes, né? Já tivemos a oportunidade aqui de até fazer uma série sobre Colossenses. Mas esse texto, ele traz uma oração. Nós vamos falar um pouco sobre oração hoje, mais uma vez. E essa oração, na minha opinião, é provavelmente uma das mais importantes orações relacionadas à igreja, em prol da igreja. Paulo aqui, especificamente, está orando pela igreja, e é uma oração voltada à igreja. E nessa oração, há uma questão aqui, que ela é básica e conhecida da maioria de nós, mas que é fundamental dentro da nossa caminhada com o Senhor. Uma questão que aqui o apóstolo Paulo ele desenvolve de uma maneira profunda, mas ao mesmo tempo apresenta de uma maneira muito simples. E isso é uma coisa muito interessante. A gente viu aqui o que Deus tem falado para nós nos últimos estudos, levado a nós a uma condição de ver, inclusive, várias coisas profundas, maravilhosas dentro da palavra. Mas a gente tem que sempre caminhar nessa direção, buscando profundidade, mas sempre também mantendo simplicidade. O apóstolo Paulo conseguia fazer isso. Muitas cartas, muitos assuntos são tratados de maneira profunda, mas ao mesmo tempo apresentada de maneira simples. No Evangelho, em Cristo, nós podemos ser assim, profundos, caminhando em direção à maturidade, à profundidade com Deus, mas ao mesmo tempo sendo simples, na simplicidade que nos é devida em Cristo Jesus. Bom, de que questão especificamente nós estamos falando aqui, que essa oração traz aqui como um assunto realmente preponderante? Nós estamos falando aqui, irmãos, da importância da sabedoria e do entendimento espiritual na vida cristã. Paulo, em oração incessante em favor da igreja, diz ao Senhor, olha só, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Bom, no estudo de hoje eu gostaria de analisar junto com os irmãos exatamente esse assunto. A importância da sabedoria e do entendimento espiritual na vida do cristão. E aí eu te pergunto, será que nós temos consciência da importância disso na nossa vida? Será que nós temos realmente a consciência de quanto é importante para nós a sabedoria e o entendimento espiritual na vida do cristão? Vamos ver. Acompanhe, por favor. Vamos ler agora Colossenses, verso 9, de novo, até o verso 12. Diz assim: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Há nesses versos aqui, irmãos, pelo menos 7 razões destacadas que demonstram para nós a importância da sabedoria e do entendimento espiritual na vida do cristão. Quais são elas? Olha só, primeira razão.
A sabedoria e o entendimento espiritual são importantes para podermos conhecer plenamente a vontade de Deus. Paulo diz aí novamente no verso 9, assim, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo orava, irmãos, sem cessar, né, e pedia a Deus para que a igreja de Colosso tivesse de maneira plena, transbordante, o conhecimento da vontade de Deus. Isso era a oração dele. Né? Nem sempre a igreja conhece a vontade de Deus, ou tem o pleno conhecimento da vontade de Deus. E nisso o apóstolo Paulo orava, pedia a Deus. Está aí exatamente o pedir. Orar por vós e de pedir. Ele pedia, era um pedido na oração de Paulo. Agora, preste atenção, de que maneira Paulo sabia que isso seria possível para a igreja? Ter esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Como isso seria possível para a igreja? Paulo sabia, irmãos, que isso seria possível quando a igreja, olha só, encontrasse ou fosse agraciada de fato, em verdade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele diz assim, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade. Aí olha só, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Observe o uso dessa preposição em aqui, irmãos, nesse verso. Tem um em aí, não tem? Esse em aqui, me responde, onde está, por onde caminha o pleno conhecimento da vontade de Deus? Pela sabedoria. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. O pleno conhecimento da vontade de Deus, irmãos, está em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em outras palavras, sabe o que isso significa? Isso significa que, irmãos, sem sabedoria e entendimento espiritual, não há o pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo estava orando para que eles fossem transbordantes, né? Para que transbordasse no meio da igreja. Imagina que lindo isso. Quando há na igreja o transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas como que isso seria possível? Uma vez que esses irmãos estivessem em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava e pedia a Deus incessantemente a favor da igreja, para que os irmãos tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria, em entendimento espiritual. Então, irmãos, se queremos conhecer plenamente a vontade de Deus, precisamos fazer como Paulo, buscar em oração incessante, pedindo a Deus por sabedoria e entendimento espiritual. E olha só que detalhe, né? Paulo está fazendo a sua oração não para quem não conhece o Senhor. Está fazendo a sua oração em favor de quem? Da igreja. Da igreja. E eu repito, nem sempre nós, igreja, né, sabemos ou temos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nos falta da sabedoria e de entendimento espiritual. Então essa foi a primeira razão. A segunda razão, irmãos, a sabedoria e entendimento espiritual são importantes para nós na caminhada com o Senhor, porque por meio deles podemos viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor. Paulo orava e pedia incessantemente ao Senhor por sabedoria e entendimento espiritual para a igreja. Segundo a palavra, Paulo fazia isso visando um fim proveitoso, um fim definido. Que fim é esse? No início do verso 10, a palavra diz assim: a fim de viverdes de modo digno para o seu inteiro agrado. Irmãos, aqui nesse aspecto, qual que é a importância da sabedoria e do entendimento espiritual?
Segundo o Evangelho, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, devemos buscar a sabedoria e entendimento espiritual para quê? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Penso eu, irmãos, que sem isto, sem sabedoria e sem entendimento espiritual, sequer sabemos como viver de modo digno para o Senhor e para o agrado do Senhor. A gente sequer sabe. Às vezes acha que sabe. A gente acha às vezes, mas sequer sabe. Permita que abra um parênteses, irmão. Sabe o que hoje, né? Sabe o que hoje é um dos maiores problemas que enfrentamos, de maneira geral, na igreja contemporânea, nos nossos dias? Um dos maiores problemas hoje dentro da igreja, irmão, está relacionado exatamente a essa questão. Por quê? Porque hoje nós vemos, em muitos momentos, uma igreja que não vive mais de maneira digna ao Senhor e não vive mais para o inteiro agrado do Senhor. Temos hoje uma igreja que vive para o seu agrado. Ou seja, uma igreja, um evangelho voltado ao agrado, à conveniência do homem e não mais de Deus. E aí vive de qualquer maneira. Não importa como viva. Um dos maiores problemas hoje dentro da igreja, na igreja contemporânea, no tempo que nós vivemos, né? Na igreja hoje, nossa igreja hoje, é porque não vive mais de maneira digna para o Senhor e não vive mais para o inteiro agrado do Senhor. Sabe o que tem faltado hoje em muitos momentos na igreja? Exatamente do que nós estamos falando, irmãos, de sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está orando para que os irmãos sejam agraciados com sabedoria, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno, a fim de viver para o inteiro agrado do Senhor. Paulo sabe que essa questão é fundamental. É como se fosse o ponto-chave dentro da igreja. Por isso que ele ora incessantemente. Pede a Deus que os irmãos tenham sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor e não para o nosso agrado. Consegue notar já a importância da sabedoria e do entendimento espiritual? Sem ela, irmãos, não temos pleno conhecimento da vontade de Deus. E sem ela não é possível viver de modo digno e mesmo para o inteiro agrado do Senhor. Bom, terceira razão. A sabedoria e o entendimento espiritual são importantes, irmãos, para podermos frutificar. Mais uma vez aí no verso 10, Paulo diz assim: a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, o quê? Frutificando em toda boa obra. Olha que interessante. Com a sabedoria e o entendimento espiritual, podemos conhecer plenamente a vontade de Deus, podemos viver de modo digno para o inteiro agrado de Deus e podemos também o quê? Frutificar em toda boa obra. A questão aqui, irmãos, é a seguinte: Paulo aqui está orando para uma vida frutífera na igreja. Para que a igreja seja frutífera. Podemos ser igreja sem dar frutos. Sem dar frutos. As boas obras não dão fruto. Isso é uma realidade espiritual, muitas vezes. Triste, mas real, muitas vezes. Digamos nós, muitas vezes. Temos dado fruto, irmãos? Como igreja. Temos que pensar nisso. Temos dado fruto? Irmãos, Paulo orava por uma vida frutífera na igreja, onde em toda boa obra se colhem frutos. Como isso é possível?
Por meio da sabedoria e do entendimento espiritual. Paulo orava e pedia que a igreja, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, viesse a viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Qual que é a importância da sabedoria e do entendimento espiritual, irmãos, dentro da vida do corpo? Dentro da vida do corpo, no corpo. Qual que é a importância disso? Não só no aspecto individual, na sua caminhada com o Senhor, mas dentro da vida do corpo, para que as obras do corpo, dentro do corpo, toda boa obra, dê fruto. Qual que é a importância disso? Total. Irmãos, olhando para as necessidades do corpo, deveríamos estar como Paulo, orando e pedindo a Deus incessantemente por sabedoria e entendimento espiritual, porque se não for assim, nós podemos ser uma igreja sem frutos. E aí pode acontecer conosco o que aconteceu com aquela figueira, estão lembrados? Lembra que o Senhor chega lá na figueira, o que acontece? Qual que é o interesse dele? Não importa a época, lembra disso? O que ele chega lá, o que ele quer? Quando Deus chega na igreja, irmãos, o que ele quer? A gente precisa ler um pouco mais as parábolas dos talentos. Que a gente acha que Deus não está muito interessado com nada. E que a gente não tem responsabilidade nenhuma. A não ser cuidar da nossa própria vida. Não é mesmo? Não é bem assim, irmãos. Precisamos de sabedoria. Entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Não é entendimento mental. Né? Não é raciocínio mental. É entendimento espiritual. Bom, quarta razão. A sabedoria e entendimento espiritual, irmãos, são importantes para podermos crescer. Crescer no conhecimento de Deus. Ainda no final do verso 10, Paulo complementa assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Qual que é a importância da sabedoria e do entendimento espiritual aqui? Nesse momento, nesse aspecto. Qual que é? A importância, irmãos, é que, além do fruto, nesse aspecto, a sabedoria e o conhecimento espiritual traz à igreja e ao cristão crescimento. Olha como Paulo ora para que a igreja crescesse. Dá a eles, irmãos, ó Senhor, sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava orando por crescimento. Crescimento no quê? Crescimento no pleno conhecimento de Deus. Olha que interessante, irmãos. Com a sabedoria e entendimento espiritual crescemos não somente no conhecimento da vontade de Deus. Não só no conhecimento da vontade de Deus, mas no pleno conhecimento do próprio Deus. Isto é, crescemos conhecendo a Deus, quem Ele é. Paulo orava para que a igreja conhecesse mais a Deus, pela sabedoria e o entendimento espiritual. Qual que é a importância disso, irmãos? É enorme. Sabe por quê? Porque não podemos ser uma igreja sem conhecimento de Deus. Não podemos ser igreja que mal conhece a Deus. Fala de Deus, irmão. Me fala de Deus, irmão. Me mostra conhecimento de Deus. Levar você lá para falar com o pastor. Levar você falar com o pastor. Irmãos, uma igreja que conhece a Deus só de ouvir falar, sabe? Sabedoria, entendimento espiritual, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Podemos ser igreja que não conhece a Deus?
Infelizmente podemos sim. Não deveria, mas pode acontecer. Bom, quinta razão. A sabedoria e o entendimento espiritual são importantes, irmão, para sermos fortalecidos com poder. Olha o verso 11. Paulo diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Essa questão aqui é extraordinária e é fundamental. Paulo, nessa oração, pedia a Deus por uma igreja fortalecida com todo o poder de Deus, segundo a força da glória, em perseverança e longanimidade. Ou seja, Paulo orava por uma igreja forte, perseverante, longânime em Deus, cheia de sabedoria e de entendimento espiritual. De que maneira a igreja pode viver assim, irmãos? Forte, perseverante, longânima. Como que a igreja pode ser assim? Segundo a oração de Paulo, né? Em toda sabedoria, em entendimento espiritual. Guarde o que eu vou dizer. Sabedoria e entendimento espiritual, irmãos, traz à igreja fruto, crescimento e traz à igreja força. Força do poder e da glória de Deus, traz perseverança, traz longanimidade. Sabe por que muitas vezes ficamos fracos? Sabe por que muitas vezes não conseguimos perseverar ou ser longânimos? Porque nos falta sabedoria e entendimento espiritual. Porque não buscamos, né? Sabedoria e entendimento espiritual. Muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente está capengando, e a gente fica capengando. Ele fica lá, fraco, espiritualmente falando, né? Não cresce, não frutifica, não conhece a vontade de Deus, não conhece a Deus. Nos falta sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, é ou não é importante? Sexta razão. Sabedoria e entendimento espiritual são importantes para sermos alegres. Sabia disso? Olha o finalzinho do verso 11. Traz aí um detalhe muito importante, sutil, mas muito importante. Paulo diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória, em toda perseverança e longanimidade, Paulo orava para que a igreja frutificasse, crescesse, fosse forte, perseverante, longânime e também alegre. Paulo dizia, frutificando, crescendo, sendo fortalecida com alegria. Ponto importante aqui, irmãos, é o seguinte. Paulo sabia, assim como o fruto, o crescimento e o fortalecimento na igreja, esta alegria também é resultado da sabedoria e do entendimento espiritual. Não é à toa que Paulo está ali diante de Deus incessantemente pedindo, como um pedinte, né? Por favor, Deus, dá sabedoria, dá entendimento espiritual para a igreja. Não é à toa, irmãos. Por quê? Porque muitas coisas extraordinárias na igreja acontecem por meio disso. Por meio de sabedoria e de entendimento espiritual. Aqui um outro ponto complicado hoje, irmãos, na igreja hoje, contemporânea. É um outro ponto aqui, assim, muito delicado hoje dentro da igreja contemporânea. Por quê? Como igreja buscamos nos alegrar ainda em muitas coisas. Para nos alegrar buscamos muitas coisas, fazemos muitas coisas. Dentro e fora da igreja, né? Temos show para tudo, temos evento para tudo, fazemos muita coisa para alegrar o povo de Deus.
mas mal conhecemos a força e a alegria que vem pela sabedoria e o entendimento espiritual. Mal conhecemos. Queremos ser alegres, mas alegres com muitas coisas, menos a sabedoria e o entendimento espiritual. Quem dera, irmãos, no Senhor, voltássemos hoje a ser igreja forte e alegre com entendimento e sabedoria espiritual. Quem dera. Bom, por último, 7ª razão. Sabedoria e entendimento espiritual são importantes para sermos gratos a Deus pela herança que nos cabe na luz. Olha o verso 12. Paulo finaliza esta oração, dizendo assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que lindo isso. Além de frutificar, além de crescer, além de se fortalecer, Paulo, em oração, pedia a Deus, ele está pedindo a Deus, que na igreja houvesse o quê? Graças. Graças ao Pai. Graças pelo quê? Graças ao Pai que vos fez idôneos, aptos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Só entendimento espiritual para isso acontecer. Só sabedoria e entendimento espiritual no meio do povo para isso ser uma realidade, irmãos. Irmãos, como que a gente pode ser grato pela herança que nos cabe na luz se quer sabemos dela? Por acaso, irmão, você consegue me dizer algo sobre a sua parte? A parte que lhe cabe na herança dos santos na luz? Sabe dizer algo sobre isso? Qualquer coisa. Se ainda nada sabemos sobre isso, dificilmente seremos gratos a Deus a isso. É verdade ou não? Como você vai ser grato por algo que você nem sabe? Hein? Você recebeu, né? Você tem uma herança. Há uma parte que lhe cabe dentro da herança dos santos na luz. Irmãos, se esse é o caso, precisamos orar. Orar por sabedoria, entendimento espiritual, pois há uma parte que nos cabe da herança dos santos na luz, e Deus nos fez idôneos, aptos a ela. Aptos. Paulo orava para que na igreja houvesse graças. Graças ao Pai que nos fez idôneos. A parte que vos cabe da herança dos santos. Como que Paulo sabia disso? Talvez por ter sabedoria espiritual. Ele sabia da parte dele. Como que ele sabia disso, irmãos? Bom, então veja só, irmãos, em resumo, olha só a importância da sabedoria e do entendimento espiritual. Segundo o Evangelho, nas palavras do apóstolo Paulo, sabedoria e entendimento espiritual pode nos levar a conhecer plenamente a vontade de Deus, pode nos levar a viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor, pode nos levar a frutificar em toda boa obra, pode nos levar a crescer no conhecimento de Deus, pode nos levar a ser fortalecidos com todo o poder, ser longânimos e perseverantes diante de Deus, pode nos levar a viver com alegria e pode nos levar a render graças ao Pai pela herança que nos cabe na luz. Pergunto para vocês uma última vez, qual que é a importância da sabedoria e do entendimento espiritual na vida dos irmãos e na vida da igreja? Vocês entendem isso? Qual que é a importância disso? Então vamos orar.
Senhor, nós agradecemos pela palavra mais uma vez. Pedimos ao Pai mais uma vez que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia, para podermos reter a palavra, guardar a palavra, para que a palavra tenha efeito nas nossas vidas. Pedimos como Paulo, Senhor, conceda-nos a nós toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que esse crescimento, esse frutificar, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da sua vontade, esse viver de modo digno, para o inteiro agrado do Senhor, para que essa força, para que essa alegria, para que essa graças seja também realidade hoje nas nossas vidas e nesta igreja. Nós clamamos e suplicamos e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e conceda-nos, ó Pai, da Tua sabedoria e do Teu entendimento espiritual. Para a glória, Senhor, nós te pedimos isso, glória do Teu nome, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Reconhecemos a nossa necessidade hoje dessa experiência e dessa realidade espiritual nas nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez, agradecemos pelo culto, agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente. Quero colocar agora diante do Senhor, ó Pai, esse tempo da comunhão. Senhor, agradecemos pelo alimento, agradecemos pelo tempo que o Senhor tem nos concedido de juntos podemos estar aqui, trocar as nossas experiências, edificar um ao outro, ser bênção um no outro. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, tirando de nós os obstáculos que nos impedem de nos aproximar um do outro, tirando, Senhor, do nosso meio, Senhor, as barreiras, muitas vezes criadas no nosso meio, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a romper, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, na ação do Teu Espírito, Senhor. Todas as obras do inimigo, todas as obras do mal, Senhor, que muitas vezes se abatem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, e guarda-nos na Tua presença, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.